Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa Mãe. Amém. Vinde, vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 9, o trecho do dia 2 de novembro de 1909. Não olhar o passado, mas o presente. Continuando meu habitual estado, estava pensando em minhas coisas passadas, e o bendito Jesus, fazendo-se ver, me disse: minha filha, não olhe o passado, porque o passado já está em mim e pode te servir de distração e pode te fazer errar o pouco caminho que te resta fazer, porque se virar o passado te faz afrouxar o passo para o presente caminho, e por isso perdes tempo e não fazes mais esse caminho. Ao contrário, olhando apenas para o presente, você terá mais coragem, você estará mais estreita comigo e fará mais caminho e não passará perigo de errar. Então é um trecho pequeno, né? Muito direto, né? Muito direto mesmo, simples, né? De entender, né? Se eu não gosta de que a gente fique apegado com escrúpulo, né? Com pensamentos passados, remoendo as coisas, né? Isso tudo é perda de tempo do progresso espiritual, do caminho de santidade que a gente está fazendo, né? Porque a pessoa que olha para trás, para ela olhar para trás, ela para. Ela não anda olhando para trás, ela para e fica olhando para trás, fica olhando o que deixou para trás, as situações passadas, e fica nessa. E esse caminho, cada dia que você passa, cada dia que você vive, é sempre caminhando para frente, né? Então, não é olhando para trás. Um dos sinais disso é que Jesus sempre fala assim com a gente: se perdoa, forme o vazio, né? Justamente porque se a gente ficar remoendo as coisas e o pensamento de culpa, o apego às situações passadas, ficar remoendo essas coisas, é muito diferente do que ele pede de nós, que é ser um nada, né? Porque a pessoa que é um nada, ela não fica pensando em culpa, né? Ela não fica pensando nisso, ela não fica se sentindo, sabe? Cheia de dores, né? Cheia de dores,
nem cheia de si mesma, nem se acha alguma coisa, mas como também não fica, né, remoendo as coisas ficam machucando ela, né? Ela é simplesmente nula, né? Nula, não pega impressões de nada, né? Ela fica sempre vazia, constantemente vazia. Então, a pessoa que caminha, nós podemos dizer que ela é essa pessoa vazia, porque constantemente ela se coloca para caminhar no serviço de Deus, ela se coloca para caminhar na vontade de Deus e deixa Deus guiar ela, deixa Deus mover cada dia. Então, se a gente coloca pensamentos passados, né? Quando a gente coloca pensamentos passados, a gente já está fazendo errado, porque a gente não é Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo, passado, presente e futuro. Então nós vivemos um tempo único. É como se hoje você tivesse nascido. É como se hoje... É tanto assim que a gente não fica pensando, a gente nem lembra muitas das vezes o que foi. Fica guardado na nossa alma, as luzes, as verdades, mas a gente não fica desesperado, porque a gente é pequeno. A gente não fica assim, meu Deus, será que eu lembro desde tudo que foi falado, desde o estudo 1 da escola? Será que eu lembro de tudo isso? A gente é pequeno, a gente não consegue conter tudo isso, mas não quer dizer que foi perdido, quer dizer que fica guardado em Deus. Porque aqui o Senhor está falando que o nosso passado e tudo que a gente vive fica nele, fica nele, né? Então a gente não tem que ficar com pensamentos assim, com escrúpulos, né? Com aquele sentimento assim, por exemplo, se hoje, eu não vivo o meu dia de hoje se eu ficar sem Senhor e ontem, e ficar remoendo as coisas, e ficar, ai, eu te agradeço, Senhor, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, brigando comigo mesma, pensando no dia de ontem, o dia de ontem se foi, né? Tudo que foi feito, né? Eu tenho agora, eu tenho esse momento, e não sei se terei daqui a alguns minutos a mais, né? Então, isso está tudo em Deus, o que passou e o que virá. E nós vivemos um dia de cada vez, né? Se ocupando daquilo que Deus quer, da realidade. Se ocupe da realidade. Se ocupe do presente, porque é nele que Deus vai se revelar. É nele que ele vai falar. É nele que vai te apontar. Né? Se ocupe, porque se você olhar para trás, você tropeça no caminho. Né? Se afrouxa os passos, se perde o olhar de Jesus. E olhar para o passado também é olhar para a direção que não está te pedindo para olhar, né? Então é muito sério. Ainda mais quando o Senhor te pede um desapego muito grande de algo. Se você ficar olhando para trás, é igual aconteceu lá com a esposa do Ló, né? Virou estátua de sal, né? Não era para ela olhar para trás, não era para ela olhar o apego àquele lugar, porque por mais que eles tiveram uma vida, talvez uma vida mais cômoda lá, né? Ele conseguiu criar a família dele, o Ló, mas era um lugar que espiritualmente estava acabado, né? Então não era para olhar para trás, era para seguir em frente, confiando em Deus, não ter nenhum apego à terra, à casa, a nada, né? Então assim também é a nossa vida. A gente vive, por isso que o Senhor pede para a gente desapegar das criaturas e desapegar de tudo, né? Justamente para isso, porque se a gente tem motivos para olhar para trás, por exemplo, imagina que o Senhor te chama hoje para ir com Ele para a eternidade. Aí você vai, olha para trás e fala, mas tem meu marido, tem meu filho, tem meu emprego, tem minhas coisas aqui, né? Não pode ter nada. Nada, 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 nada. Sabe? Tem que ter um desejo muito grande de se unir a Ele a cada momento. E uma felicidade muito grande. Senhor, então meu tempo encerrou aqui, o Senhor está me chamando para fazer um novo caminho para a eternidade. Amém. Então, por isso que não pode ter no nosso coração nada, nem dentro nem fora de nós, né? Nem dentro de sentimentos, de coisas, de mágoas. Então, o nada já não sente mágoa, né? O nada não sente, não se sente, né? Não tem ressentimento, não ressente, né? O nada é nada, justamente porque ele está pronto para fazer qualquer sacrifício que Deus pedir, porque não tem motivo para olhar para trás, e nem para si, nem para ninguém, né? Ele se ocupa simplesmente de se colocar no caminho e ser aquilo que Deus está pedindo, né? Fazer aquilo
que Deus está pedindo e não perde tempo. A pessoa que olha para trás perde tempo, porque quando o Senhor pede uma coisa, ela vai olhar para trás, pode significar também ela olhar para toda a realidade dela, assim. Ah, eu não sou capaz, eu não posso te fazer isso que o Senhor está pedindo. Ah, se o Senhor sabe muito bem que eu não sei isso, que eu não sei aquilo, o Senhor já sabe que eu tenho essa situação, eu tenho esse problema que eu não posso fazer isso para o Senhor, eu tenho esse problema na minha casa e eu não posso fazer isso que o Senhor está me pedindo porque eu tenho o meu marido tal, que desse jeito, o Senhor já sabe da história, eu tenho meu filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, entende? Então a pessoa tem, ela tem tanta resistência e ela olha para suas resistências e se afrouxa no passo que Deus está pedindo, porque ela olha para ela mesma, né? E ela mede as suas forças e vê que é fraca. Mas não é para a gente medir as nossas forças. A gente não é nada. A gente não é nada. Então por que o nada tem que se avaliar? Ele que é tudo, né? Ele é quem. A força vai vir dele. E ele está à nossa frente, não está atrás de nós falando, né? Ele está à nossa frente. Então ele fala: o Espírito Santo está à sua frente, meu filho. O Espírito Santo está no caminho. Não, não lá no passado e agora você caminha no escuro, não. Cada passo que você dá é o meu próprio Espírito que te ilumina. Então você conta comigo, conta com a minha força. Para você dar um passo é por causa de mim, é pela minha graça. Então, quando a alma faz tudo por causa de Deus e reconhece que a força vem de Deus, ela não precisa olhar para as circunstâncias se são negativas ou positivas, porque não é das circunstâncias que virá a força para ela fazer a ação que Deus pede, mas virá da própria pessoa que está pedindo, que é o próprio Deus. Virá dele que, além de ser quem pede, é quem fornece os meios, é quem fornece a graça, é quem dá o Espírito Santo, é quem dá as luzes. Então, a gente não conta com a gente não conta se a circunstância é favorável ou desfavorável. A gente não pode olhar para trás ou para as situações e medi-las com a nossa visão humana, porque senão a gente vai ver muita barreira, mais barreira do que oportunidade. Agora, se a gente olhar as situações com os olhos de Deus, a gente vai ver oportunidade. Se a gente olhar a nossa vida, desde quando a gente nasceu, aí, quando a gente olha para o nosso passado em Deus, a gente vê que tudo que nos aconteceu, que tudo que nós vivemos, né, a gente vai ver a mão poderosa de Deus que nos protegeu, nos zelou, nos guardou e nos ensinou. E aí você só vai ter motivo para agradecer, porque você vai ver a libertação enorme que Deus fez na sua vida. Você vai ver, eu vivo uma vida de ressurreição. Eu era uma morta igual Lázaro dentro do sepulcro, né? Do sepulcro. Dentro lá da tumba. Eu era uma morta, né? Toda, toda em decomposição, toda apodrecendo. Eu era assim, apodrecendo. Dava para se ver os ossos já, de tanto que a pele estava toda consumida, né? E o Senhor me chamou e falou: vem para fora. Se ele pediu, veio para fora, né? É para me sair de toda aquela realidade passada de pecado, de concupiscência, de idolatria, de apegos, para me viver uma vida nova. Então, não é para me olhar para trás e ficar olhando lá a minha tumba. Então, ele me chamou para viver uma vida nova, né? Ele me chamou para sair daquela tumba, me chamou para fora e falou: vem para fora, né? Então, não é para me ficar olhando para trás, para aquela tumba, né? Para aquela realidade ficar, ai, olha só, antes eu fazia isso, ai, antes eu podia fazer aquilo, antes eu ia em tal lugar, antes eu agia assim, misericórdia. Voltar para a podridão, voltar para o sofrimento, né? Voltar para o abismo, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então não tem nada. Se o Senhor fala para esquecer o seu passado e para seguir em frente, é porque não tem mais nada lá. O que tem está à sua frente, está no seu presente, está na sua realidade. Cada dia que você acorda é uma oportunidade. Então agora hoje
é o tempo que Ele fez para nós. Cada dia que você acorda é um kairos, é um tempo de graça, é uma oportunidade. Cada dia que você tem na terra, a oportunidade também para Deus, pois você é um veador que Ele está conquistando, é um comércio que Ele pode fazer, né? Então, pensa assim, nas oportunidades para Deus, não para você. Pensa em Deus, pensa no que Deus pode, como Ele pode hoje ser glorificado, né? Porque a gente não dá nada para Ele, né? Ele que tudo dá, né? A gente só dá a Deus, aquilo que Ele mesmo nos dá. Então imagina quantas graças hoje Ele pode derramar e você pode dar de volta em amor. Quantas oportunidades de hoje, né? Falar do seu reino para as pessoas, porque Deus não quer que a gente fique falando mais de passado. Ele quer que a gente fale do novo, desse presente, desse novo que Ele tem para todos, que é o reino da divina vontade. Você já pode falar desse presente na sua vida para as pessoas, o que você está vivendo de felicidade, de novo, de ressurreição na sua vida. Falar para as pessoas, divulgar essas verdades. Ele nos colocou no lugar próprio para isso. Ele nos deu um lugar, ele nos deu um ambiente, né? Tudo foi Ele quem fez, que formou essas oportunidades para que hoje nós possamos anunciar esse novo para as pessoas, anunciar esse novo aos quatro cantos da terra. Esse novo que Deus tem, que é a divina vontade, que não quer mais o apego, não quer mais o passado. Toda vez que, quando Jesus veio, Ele também pediu esse desapego do passado, né? Ensinando para eles o novo, a renovação, através da redenção. E agora, através dos ensinamentos da divina vontade, Ele também quer renovar a terra. Ele não quer mais que a terra fique no passado, naquela realidade só de que você é um pecador e faz penitência pelos seus pecados. Você peca e faz penitência. Não, Ele está pedindo a realidade das pessoas voltar ao estado original. A vida na divina vontade. Então o Senhor quer um novo, não quer mais as pessoas olhando para trás com pensamentos só de culpa, de escrúpulo. Ele quer que as pessoas sejam nada. Para que elas possam viver a divina vontade, elas precisam ser um nada, precisa zerar a conta. Precisa zerar esse tempo, precisa encerrar esse tempo para inaugurar um novo tempo. Então Deus quer uma renovação. Deus não está mais satisfeito com essa santidade só, a santidade humana de você ficar só na virtude e nas obras. Deus quer mais do que isso, né? Ele quer realmente a santidade divina, que as pessoas nesse novo. Então você também não tem que se apegar do passado, né? De ficar querendo dar para Deus as coisas que muitos já deram, que você já deu também antes de conhecer a divina vontade. Mas agora, quando Ele te apresentou a divina vontade, quer que você viva esse presente. Ele não quer mais que você dê simplesmente gotas de orações, mas Ele quer mar. E para ser mar, precisa viver na divina vontade, né? Precisa que os nossos atos sejam um com os dele. Precisa que Ele atue em nós. Precisa ter a vida divina dentro de nós. Só assim é possível viver esse novo. Então vamos dar a Deus o que Ele está pedindo, o que Ele tanto deseja, porque Ele nos fez, nos criou, nos redimiu e agora nos santifica para essa vida. E é por isso que Ele vai renovar a terra, é por isso que Ele mandará o aviso, justamente para as pessoas saírem dessa vida passada, de pecado e só ficar nessa realidade, mas para elas viver uma renovação, um novo, né? Elas receber essa ciência, né? Divina sobre o seu estado e o que Deus quer delas, o que Ele não quer e o que Ele quer, para que todos nós possamos ter esse conhecimento pleno e viver nessa graça. Dá para Deus o que Ele está pedindo, esse novo tempo, né? Então a gente não pode perder tempo também pensando nas coisas. Eu podia dar trocentos rosários para Deus, eu podia estar trocentos isso e aquilo, coisas que Ele não está pedindo, que Ele não está querendo, que não está agradando, que Ele está querendo a vida na divina vontade, e a gente perde tempo vendo coisas, né, buscando coisas que Ele já está falando para nós: abra mão disso, larga mão disso, isso está no passado, você já deu o que tinha que me dar, né, nesse tempo, você já fez as suas reparações, seus jejuns, suas ofertas na redenção. Agora você vai fazer tudo, as orações na divina vontade. Na ordem, no tempo que eu quero, da forma que eu quero, não mais da forma que você quer dar, que muitas das vezes dá pensando em você, dá somente pensando em você.
né, de ter alguma coisa, de ter algum mérito. Não, não quero isso, isso não está me agradando. Eu quero que as pessoas voltem a ser nada, que elas entendam que elas, né, são nada, o nada é nada, elas são nulas em si mesmas. Então, que elas voltem para mim de verdade, né, deixando eu ser o tudo delas, né, dando a mim todo o louvor, toda a glória, né, deixando eu ser o centro realmente da vida delas. E só dando a minha só dando a sua vontade, eu vou me sentir realmente feliz. Então, só nós dando a nossa vontade, Jesus vai ficar realmente feliz. Né? É o que Ele está pedindo nesse tempo presente, essa realidade. Se você tocou nessas verdades, está tocando no livro do céu, não é mais para você ficar vivendo de passado, né? É para você viver essa nova santidade. Dar para Deus aquilo que Ele está pedindo e não ficar perdendo tempo se distraindo com coisas passadas, com situações passadas, porque isso tudo é distração, isso tudo nos distrai do verdadeiro caminho, né? E cada dia que a gente vive, que a gente fica remoendo as nossas e fica pensando só nas nossas dificuldades, fica descontente com as nossas cruzes e fica só pensando nisso, e fica só pensando nessas situações, são distrações e a gente não consegue viver a nova vida que Ele tem para nós, porque a gente fica perdendo tempo, atrasado, distraído e a oportunidade de servir a Deus. A oportunidade de viver bem e ser agora, esse momento que é único. Então vamos viver esse tempo, né? Vamos viver no reino de verdade. Ter esse reino dentro de nós significa a gente dar atenção para as verdades e amá-las de todo o nosso coração, de modo que a gente não consiga mais viver sem elas, de modo que elas se tornem o farol, né? A direção do nosso caminho. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.